Olá, eu sou a Cristiane Gardim, contadora, e hoje eu vou mostrar para vocês como que se preenche o relatório mensal das receitas brutas do MEI. Eu já tenho um vídeo parecido nas minhas redes sociais, mas diante das dúvidas, diante das sugestões, eu resolvi aprimorar esse vídeo. Não que ele esteja desatualizado, porque não mudou a legislação, não mudou o tipo de formulário, ele continua sendo obrigatório, mas eu gosto de trazer sempre novidades. E uma das pessoas que me segue, inclusive, sugeriu que eu preenchesse o relatório como se fosse um salão de beleza. E é isso que nós vamos fazer. Esse que eu estou mostrando na tela para vocês é em Excel. O que a gente baixa da legislação é em PDF para você poder imprimir quantos meses forem necessários. Enquanto você tiver esse e-mail aberto, você vai precisar preencher uma vez por mês esse relatório. Mas eu gosto do Excel porque eu coloco as fórmulas nele e pela quantidade de e-mails que eu atendo aqui no escritório, isso facilita muito o meu trabalho. Então, este é o relatório, mas antes da gente começar a preencher, eu vou mostrar para vocês a legislação, porque muitas das dúvidas que tem lá nas redes sociais é realmente sobre a legislação. Nossa, eu não sabia que era obrigado, eu não sabia preencher, eu achei que era opcional, eu nem sabia da existência desse relatório. Então, por isso eu vou mostrar para vocês na lei que sim, é obrigatório e como que a gente vai fazer ele, tá certo? Então, começando aqui, olha, lá no portal mesmo do empreendedor, a gente já tem lá um texto dizendo sobre o relatório mensal das receitas brutas. E está escrito lá, olha, ao contrário do que muita gente pensa, o relatório mensal de receitas brutas é uma obrigação prevista em lei, que você, MEI, passa a ser obrigado após a formalização. E aqui ao lado, olha, eu já tenho um link para baixar em PDF o relatório. E mais antes disso, eu ainda vou mostrar para vocês a lei. Não fala aqui? Prevista em lei. Que lei é essa? Então, nós temos lá, olha, a Lei Complementar 123 do ano de 2006, lá no seu artigo 26, no parágrafo 1º do inciso 2º, está dizendo assim: o MEI fará a comprovação da receita bruta mediante a apresentação do registro de vendas ou da prestação de serviços na forma estabelecida pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, ficando dispensado da emissão do documento fiscal previsto. Bom, documento fiscal, nota fiscal, tá certo? Lá no relatório tem essa distinção, com ou sem documento fiscal. Então, é com ou sem nota fiscal. Bem, aqui ele fala também do Comitê Gestor do Simples Nacional. Então, vamos lá na legislação do Comitê Gestor. É a resolução número 140 do ano de 2018, então vejam que não é nada muito novo, né? E lá no seu artigo 106, no inciso 1º, ele já fala assim, olha, deverá comprovar, o MEI, né? Artigo 106. O MEI deverá comprovar a receita bruta mediante a apresentação do relatório mensal de receitas brutas, de que trata o anexo 10 desta própria resolução. Vamos lá para o anexo 10. Descendo, né? A hora que você descer lá no finalzinho, anexo 10, ele vai trazer, olha lá, o relatório em PDF. Então, você pode baixar tanto pela legislação quanto lá pelo portal do empreendedor. O que não pode é deixar de preencher. E o que eu vou mostrar então para vocês aqui é o preenchimento, como que a gente preenche. Esse é o relatório. Eu coloquei aqui em cores diferentes para a gente poder identificar. Vejam que esse primeiro aqui, olha, só vai preencher quem pratica atividade de comércio. Aquelas empresas comerciais vão preencher esse quadradinho aí, ó, os campos 1, 2 e 3. Quem é indústria, claro, aquela pequena indústria, porque se trata de um microempreendedor, né? Já vai preencher esse quadrinho, esses campos do meio do relatório. E um prestador de serviços, a parte final. Então, vamos preencher o relatório todinho para a gente poder saber o que vai em cada campo. Primeira coisa, CNPJ desse cadastro de MEI. Eu vou colocar 0, porque é claro que a gente não vai aqui identificar nenhum MEI, né? Nenhuma empresa que a gente tem aqui, até por conta aí de legislação e lei de proteção de dados. O empreendedor individual é a razão social, é o nome desse MEI. Isso tem lá no cartão de CNPJ.
Mas é basicamente a raiz do CNPJ mais o nome completo desse MEI. Pode acontecer que vocês ainda encontrem, ou vocês ainda tenham o nome completo seguido do CPF, mas isso já está em desuso a partir do momento que esse MEI faz uma alteração, ele vai se transformar na raiz mais nome. Isso por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Então, eu vou colocar aqui uns zeros e Fulano da Silva. É o nome do meu MEI. Opa, da Silva. Período de apuração. Vocês viram lá na legislação que a gente precisa preencher esse relatório até o dia 20 do mês seguinte? Então, o que significa isso? Vamos imaginar que eu estou em março de 2026, então eu tenho que fazer o fechamento de março. Chegou lá no último dia, eu fiz o meu fechamento, eu sei o quanto eu vendi ou o quanto eu prestei de serviços em valores. Ou seja, eu tenho até o dia 20 de abril, até o dia 20 do mês seguinte, para fazer o preenchimento desse relatório. Preenchi o relatório, para onde eu mando? Para lugar nenhum. Seu controle. Então, é obrigação do MEI preencher, mesmo que com valor zerado, mesmo que naquele mês ele não vendeu, ele não prestou nenhum serviço, ele precisa preencher com valor zero, assinar e guardar. No final do ano, ele vai ter 12 relatórios, um por mês, e aí ele vai juntar todos esses valores para fazer a entrega da declaração anual do MEI, que também é uma obrigação que o MEI precisa cumprir, tá certo? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 3 de 2026, sabendo que eu tenho até o dia 20 de abril para fazer esse preenchimento e, obviamente, eu preciso esperar terminar o mês para saber o valor total das minhas vendas ou dos meus serviços ou até o que eu faturei com a minha indústria. Então, seguindo o exemplo aí do salão de beleza, que foi a sugestão que nós tivemos, né? Nós vamos usar então aqui essa última parte do relatório, receita bruta pela prestação de serviços. Então, nós temos aqui, olha, no item 7, receita com prestação de serviços com dispensa de documento fiscal. Documento fiscal, nota fiscal, lembra? Com dispensa, sem nota fiscal. Então, vamos imaginar que eu faturei aqui R$ 1.000 pela prestação de serviços no meu salão de beleza, sem nota fiscal. Mas eu tive algumas situações que a pessoa me pediu nota. Lembrando, gente, que agora, ainda em 2026, o MEI não está obrigado a emitir nota fiscal quando ele presta serviço ou quando ele vende para outra pessoa física, certo? Mas quando ele vende para uma pessoa jurídica ou presta serviço para uma outra empresa, ele precisa sim emitir nota. E a pessoa física, cliente também que pedir nota, ele também precisa emitir, tá certo? Aqui no item 8, receita com prestação de serviços com documento fiscal emitido. Documento fiscal, nota fiscal. Então, com nota fiscal. Vamos imaginar que eu tive aqui R$ 500 de nota emitida nesse mês. No meu caso aqui, como eu disse, eu faço em Excel para facilitar, então ele já me puxou o valor total. Mas aqui, olha, é total com a prestação de serviços do item 7 e do item 8. 1.000 mais 500, 1.500. Essa última aqui, ó, o 10º, ele é o total de tudo. Então, vamos imaginar que eu tenha comércio, serviços, ele vai somar aqui. Vamos ver o seguinte. Imagina que esse salão de beleza, ele vende alguns produtos. Então, ele pratica também o comércio. Então, vamos voltar aqui no comecinho, no comércio. Os itens, vocês vão ver que são os mesmos. É com e sem nota fiscal e valor total. Vamos imaginar que, olha aqui, com dispensa de nota fiscal. Então, sem nota fiscal, ele vendeu alguns produtos no valor de R$ 300. E com nota fiscal, nada. Ninguém pediu nota, foi todo mundo pessoa física, então não emitiu nota. Então, o que ele vai somar aqui nesse campo 10? Ele vai somar os totais, olha, 3, 6 e 9. 3 é o total pelas vendas, R$ 300. Aqui na nossa indústria nós não temos nada, né? Mas aqui na prestação de serviços nós temos os 1.500. Então, 1.500 mais os 300 do comércio, R$ 1.800. Feito o relatório, gente. Só colocar aqui a data, vou colocar aqui o nome da minha cidade. Vou colocar a data de hoje, que é quando eu tô gravando esse vídeo, pode ser por extenso ou não, não importa. E aqui vamos assinar, você vai assinar esse relatório. Ah, mas eu fiz em Excel e aí eu tenho que imprimir?
O ideal é que sim, que imprima, assine e guarde. Se você for organizado o suficiente, deixa aqui no Excel mesmo, até para a gente colaborar aí com a natureza, não ficar imprimindo, né? Deixa no Excel guardadinho, mas faça, não deixa de fazer, não deixa acumular muitos meses. E aí, quando for solicitado, se um fiscal te pedir esse relatório, aí sim você imprime e assina. Ou pode também assinar de forma digital, né? Bom, continuando o relatório. Encontram-se anexados a este relatório os documentos fiscais comprobatórios de entradas de mercadoria e serviços tomados. Então, durante o mês, por exemplo, esse mês ele vendeu R$ 300 de mercadoria, mas para ele vender ele teve que comprar. E se ele comprou com nota, ele precisa juntar essa nota aqui. Então, o que ele vai fazer? Se ele imprimiu esse relatório, ele vai juntar numa pastinha. Tudo que ele comprou, tudo que ele contratou de serviços, tudo que ele pagou, ele vai juntar no mesmo mês. Eu costumo fazer um saquinho, faz um saquinho plástico, coloca ali por mês tudo que aconteceu daquele mês. E aí, gente, está preenchido o relatório. É só fazer a obrigação, cumprir a obrigação acessória estabelecida em lei, como eu mostrei para vocês, e anexar tudo que aconteceu durante o mês e não ficar devendo nada para o fisco. Se chegar um fiscal, você tem aí todos os documentos da forma legal para poder apresentar para o fiscal. Gostaram desse assunto? Então, curte, comenta, compartilha com seus amigos, porque muita gente, muitos MEIs ainda não sabem dessa obrigatoriedade.